Estão felizes de estar aqui? Aleluia. Deixa eu abrir aqui minhas Bíblias. Você que está nos assistindo aí pela internet, tem um convite para fazer aí para você. Tá? Você vai pegar esse link e vai compartilhar com alguém, amém? Isso não é por minha causa, mas para a obra do Senhor. Vamos compartilhar aí e abençoar outras pessoas que não puderam estar aqui, mas que precisam aí de uma palavra de Deus. Amém? Então você pode fazer isso. Você pode dar um like também aí, para quem está assistindo pelo YouTube, e vai ser bênção. Amém? Vocês têm costume de fazer isso? Eu esqueço, às vezes. Então a gente tem que ser lembrado, porque a palavra de Deus, através das redes sociais, ela pode chegar aí para muitas pessoas serem abençoadas através de nossas vidas. Agora eu convido você a se levantar mais uma vez. E abrir lá em 2 Samuel 24. Segundo Samuel 24, nós vamos ler lá a partir do 23. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 23. Se encontrou, você pode dar um glória a Deus. Amém. Tudo isso, ó rei Araúna, oferece ao rei. E ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 silos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Amém? Feche teus olhos, abra o teu coração aí mais uma vez para receber essa palavra. Santo e poderoso, digno de toda honra e toda glória é o Senhor nosso Deus. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome mais uma noite aqui, reunidos na tua presença, no teu nome, para receber aquilo que nasceu no teu coração para o nosso coração. E nós queremos abrir o nosso coração, queremos ser humildes em receber toda a direção, toda a exortação, toda a vontade do nosso Pai para com nossas vidas, seja na nossa vida individual, seja no nosso relacionamento com o próximo, cônjuge, filhos, não importa onde estivermos, mas que tudo aquilo que iremos fazer, que seja conforme a tua vontade, tudo isso para a honra e para a glória do teu santo e amado nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Eu coloquei essa caixinha bonitinha aqui. Eu vou falar assim, nossa, mas não é culto de mulheres, né? Culto de homens tem que ser uma coisa menos colorida. E se você não gostou, você vai falar com Deus, porque foi o Espírito Santo que me direcionou a colocar essa caixinha. Não nessa cor, não nesse tamanho, porque era o que eu tinha em casa. Mas acho que foi semana passada, eu estava aqui no altar e Deus me deu essa palavra. Eu não sabia quando seria a palavra, mas eu ouvi o Espírito de Deus dizendo: prepare uma embalagem de presente e coloque um objeto dentro dessa embalagem. E Deus falou esse versículo que nós lemos aqui, sobre a oferta. E tem algo aqui muito mais valioso do que ouro, prata, rubi, qualquer coisa nesse sentido. Algo que será revelado no final dessa mensagem. Se você que está nos assistindo,
desejar saber o que Deus tem para nos ensinar ao final dessa mensagem, você aguarde até o finalzinho, que você vai saber o que tem dentro dessa caixa. Somente 4 pessoas no mundo sabem o que tem dentro dessa caixa: o Senhor, porque nada está oculto, e também foi a direção dele. Eu que preparei, a minha esposa que ajudou a preparar o objeto que ali dentro está, e mais uma pessoa que eu compartilhei, e vocês daqui a pouco, amém? E tudo isso para a glória do Senhor. Então vamos lá. Antes de trazer esse conceito, o contexto daquilo que Deus quer falar diretamente ao nosso coração, eu queria compartilhar um pouco do que está acontecendo, ou que estava, melhor dizendo, acontecendo sobre esse fato aqui de Samuel 24. Nós lemos aqui quando Davi estava a oferecer uma oferta no local específico, direcionado por Deus, para que no final, como ele diz lá no versículo 25, e cessou a praga. Algo aconteceu, um fato aconteceu que levou a Davi a receber uma direção de Deus, para que através dessa oferta, um mal ou algo que estava acontecendo ali naquela região, se cessasse sobre o povo. Eu queria convidar você, não precisa ficar de pé, você pode ficar onde você está mesmo. Nós vamos fazer algumas leituras aqui da palavra de Deus, e conforme a gente vai sendo ministrado através da leitura, do contexto, eu creio que Deus vai falar coisas ao nosso coração, como muito eu aprendi sobre essa palavra. Amém? Preparado aí para receber isso? Amém, isso aí, varão. Então vamos lá, vamos ler a partir do versículo 2, 24, 2 Samuel 24, 2. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o número. Até aí. A primeira coisa que acontece aqui, nesse contexto, é que Davi, o rei, o líder, ele dá uma direção a um servo. Ele chama Joabe e fala assim: Joabe, vá e faça a contagem do povo, vá e faça o censo do povo. E a primeira coisa que nós precisamos refletir sobre esse fato é: o que motiva, o que nos leva a fazer as coisas? Qual o propósito daquilo que nós decidimos fazer? O que nós fazemos, para quem nós fazemos, quando nós fazemos? O que está no nosso coração quando nós tomamos decisões? E isso é algo que você vai responder para você. O que te motivou a estar aqui essa noite? O que te motiva a fazer as coisas, sejam as coisas espirituais, as coisas na sua casa, no seu trabalho? O que tem levado a você tomar essas decisões? Você é um tipo de cristão que costuma perguntar para Deus antes de fazer? Ou você toma a decisão de fazer e depois você só comunica a Deus? Porque tem diferença. Eu vou fazer tal coisa, e depois você já decidiu, já estabeleceu a decisão no teu coração, você está já próximo de concluir aquilo, aí você fala assim: eu esqueci de falar com Deus. Então, Senhor, deixa eu fazer uma oração rápida aqui. Senhor, eu vou fazer tal coisa, tá? Então, se é na tua vontade, Senhor, abençoa aí, amém, já estou fazendo. Quantas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas motivadas por algo que está no nosso coração, e nós não consultamos a vontade de Deus? E é interessante porque, será que, por exemplo, eu preciso perguntar para Deus se eu devo chegar em casa e se eu vou jantar um lanche, né? Se eu vou pedir lá um lanche lá no Samuel, né? Hoje não, né? Hoje não tem, né? Que pena. Mas será que é esse tipo de decisão? Se eu vou comer um arroz e feijão, se eu vou ficar sem comer nada? Será que é esse tipo de detalhe? É claro que não. Será que você precisou perguntar: Senhor, que roupa que eu vou na igreja hoje, né? Mas olha que interessante, os detalhes.
Talvez eu não preciso perguntar se eu vou usar a camiseta branca ou a preta. Mas quando as pessoas vestem para estar na igreja, elas vestem para quem? Para o Senhor ou para chamar a atenção de outras pessoas? E isso é um propósito, isso é algo que motiva uma ação. Motivação é algo que leva você a fazer tal coisa. O que me motivou a incentivar você que está nos assistindo a compartilhar esse culto, a ir lá no aviãozinho, não sei como está compartilhado no YouTube, lá mandar para alguém enviar o link. O que me motivou a fazer isso? Simplesmente pelo fato de que eu aprendi que fazendo isso você mexe com o algoritmo, algo que nós não enxergamos, e quando tem muito engajamento, muito movimento, o próprio sistema lá, ele envia essa mensagem para outras pessoas. Porque a palavra de Deus diz que ide pregar o evangelho a toda criatura, não é verdade? Como nós aqui, o Ministério de Louvor, que acabou de ministrar uma canção, vai levar essa canção para milhares de pessoas, se nós estamos geograficamente limitados de fazer isso? Através da internet. Então, tendo essa consciência, tendo esse conhecimento, por que não fazer? Então, essa é a minha motivação. O que tem motivado a você tomar as decisões? Agora, vamos imaginar o seguinte, que você decida fazer algo que está no seu coração. Porque nós também temos a liberdade de tomar decisões. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos... Você está nos assistindo, você que está aqui, decidiu estar hoje no culto. Eu, por exemplo, esse final de semana, eu participei de um treinamento que começou sexta-feira à noite, seguiu no sábado e no domingo. Eu tive um compromisso ontem à tarde, sábado à tarde, um compromisso social, foi o aniversário aí da filha de um casal de amigos, e eu optei em participar e não fazer o curso, ou tentar não participar do momento social e não fazer o curso naquele momento. O curso estava em andamento. Ontem eu podia ter tomado a decisão de me ausentar do culto, de não participar do louvor, para participar do treinamento. E o treinamento é algo que era bênção, algo que é importante para a minha carreira, para a minha vida profissional. Mas eu entendi que eu tinha que tomar essa decisão perguntando para Deus, porque de repente Deus tinha algo preparado para o domingo para mim aqui na igreja, e eu poderia perder uma bênção de Deus ou deixar de fazer a vontade dele. Então olha só os detalhes, como é importante a gente perguntar para Deus tudo aquilo que nós iremos fazer. Agora, qual é o problema de fazer um censo? Qual o problema de eu contar? Nós temos aqui mais ou menos aqui uns 20, 30 irmãos. Qual o pecado em fazer isso? Porque muitas vezes nós estabelecemos a regra do pecado diante daquilo que nós imaginamos, ou aquilo que nós avaliamos que não tem tanto impacto, não é nada tão sério. Porque muitas vezes o nosso coração está direcionado a um engano, o nosso coração não está direcionado a entender a vontade de Deus. E eu creio que havia um engano no coração de Davi. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é o que nós temos feito, quando nós temos feito, com quem nós temos feito as coisas e quantas vezes nós temos consultado a Deus. Amém? Segunda coisa que eu aprendo sobre essa mensagem está lá no versículo 3, que diz assim: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus e a esse povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja, mas por que tem prazer nisso, ó rei, meu senhor? O que está acontecendo aqui? Quando Joabe recebe essa ordem do rei, ele faz uma reflexão e questiona Davi sobre aquela ordem. E olha que interessante a resposta de Davi, versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. O que aconteceu aqui? Eu creio que
Deus quer ensinar algo quando nós tomamos decisões e nós não consultamos Deus. Sempre haverá pessoas que Deus levanta para trazer uma realidade às nossas vidas. E numa posição, principalmente você que está aqui participando desse culto, que é um líder, que é um cabeça, vamos falar assim, e seja de um ministério, seja de uma organização, de uma empresa, um líder da família, quantas vezes nós não permitimos que alguém, os liderados, alguém da nossa casa, acate uma direção, acate uma ordem. De que forma? Não ouvindo o outro lado ou outra história. Porque muitas vezes nós decidimos e achamos que pela experiência, pela grandeza do sucesso, pela formação, pela posição e uma série de coisas, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Isso é muito perigoso. Perigoso num ponto em que nós fechamos os nossos ouvidos e não damos atenção às pessoas. Talvez se Davi tivesse pensado naquilo que Joabe trouxe como uma reflexão, de pensar, é verdade, por que será que eu vou fazer o censo? Por que será que eu vou fazer essa direção? Talvez seja melhor eu perguntar para Deus qual é a vontade dEle. Se isso está dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Quantas vezes nós, como líderes, como pessoas experientes, como crentes já de 20 e 30 anos, que conhecemos a Bíblia, sabemos muitas coisas, isso é bênção, mas fechamos o nosso coração e o nosso ouvido para ouvir aqueles que são simples e humildes. Porque muitas vezes um comentário como esse, ele pode confrontar a nossa vontade. Só que quando nós não abrimos o nosso ouvido para ouvir uma outra história, para pensar que de repente as nossas decisões estão erradas, ou que as nossas decisões, ao menos não foi consultada ou direcionada por Deus, que enxerga lá na frente, que sabe todas as coisas. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Então nós precisamos aprender. Primeira coisa, o que motiva as nossas decisões? Segunda coisa, como nós estamos diante daquilo que nós ouvimos? Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Nós precisamos ter um coração humilde, mesmo nós, varões de guerra, né? Mesmo nós, líderes, seja numa igreja, seja numa empresa, de ouvir as pessoas. Eu lembro num período que eu trabalhei com uma filosofia do sistema Toyota de produção, e é muito interessante como os japoneses trabalham com esse conceito de sair e ver como as coisas acontecem, de conversar com a operação, de entender as dificuldades, de tentar enxergar um outro lado das coisas. Mas são poucos que fazem isso, porque eles apoiam nos seus próprios entendimentos, porque eles apoiam naquilo que eles já sabem e acham que estão no caminho certo. E pode até ser. Quando nós não damos a oportunidade de ouvir alguém, quando nós não damos a oportunidade de abrir o nosso coração para uma nova ideia, uma reflexão, nós estamos sujeitos aí a tomar uma decisão muito complicada. E a gente não pode ser egoísta, porque as decisões que nós tomamos não só impactam as nossas vidas, mas a vida das pessoas. Pensa bem, quando nós vamos ministrar um louvor para quem é do Ministério de Adoração, ou para quem ministra uma palavra de Deus aqui nesse altar, a tamanha importância de você escolher a palavra, de entender a vontade de Deus. Mas eu tenho uma palavra que é bênção, que eu ouvi, tudo bem, mas qual é a vontade de Deus? Porque quando você sujeita aquela vontade, aquela palavra é para transformar vidas, é para trazer a realidade aquele que está perdido, aquele que está vivendo no engano, na mentira.
Olha o impacto de uma decisão na vida de uma pessoa quando nós sujeitamos a direção de Deus. Eu sei que muitos fazem isso. Eu sei que muitos oram, muitos têm temor. Eu estou trazendo um exemplo de um impacto positivo, mas também um impacto negativo. Quando um varão, nós somos um culto de homens, e se você, mulher, está nos assistindo, não tem problema algum. Deus vai falar o teu coração, eu creio nisso. Amém? Mas aqui só tem varão, amém? E quando Deus fala conosco, fala com os homens, porque é um culto de homens, e Deus mostra essa palavra que aconteceu com Davi, há uma nação que nós cuidamos, há uma casa que nós, pelo menos aqueles que são pais, aqueles que são casados, tem uma nação. Ali é uma nação, pequena, mas é uma nação. E quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, que envolve investimento, quando você vai tomar uma decisão em que você vai pegar um recurso financeiro, fazendo uma analogia e trazendo um exemplo, você vai falar assim, eu preciso investir nisso, porque esse é o meu sonho, isso, e você faz motivado por algo no seu coração, mas você esquece que há uma nação que pode ser impactada com aquela decisão. E aí aquela decisão que você tomou, você não consultou a Deus, você acaba trazendo consequências para a sua casa. E por conta do seu pecado, por conta do seu orgulho no coração, eu creio que essa é a palavra que melhor encaixa nesse contexto, porque eu sei o que eu estou fazendo, e você acaba trazendo maldição para a sua casa. E você que é um líder de ministério, um líder de igreja, por exemplo, imagina um impacto numa igreja sobre uma decisão quando não é direção de Deus, quando não é consultada a Deus. Olha só, às vezes nós achamos que isso só impacta a nossa vida, e não é, queridos. Nós temos que entender que existem pessoas que estão ao nosso redor, e que elas são impactadas de uma forma positiva ou negativa, por conta das nossas decisões. Amém? Isso é o que eu entendo e chamo, já ministrei sobre isso, como causa-efeito. Causa-efeito. Qual o efeito de quando nós estamos vivendo na luz? Quando nós estamos vivendo na luz, quando nós estamos debaixo da luz, a luz resplandece em nossas vidas. E o efeito disso é que as pessoas olham para nós e elas veem o que? A luz de Deus. Elas veem o agir de Deus, elas veem a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Agora, o oposto também é verdade. Quando nós não estamos na luz, não por conta da luz, mas por uma decisão errada nossa, e aquilo que vai trazer as pessoas é a escuridão. Quando nós não vivemos o testemunho correto da palavra de Deus, quando nós envergonhamos o Evangelho, de que forma? Não cumprindo, não vivendo a vontade de Deus. Quantos escândalos nós temos visto na igreja atual? Não que nós somos perfeitos, não que quem ministra aqui é perfeito, mas tem que haver uma mudança em nossas vidas. Uma mudança que ela traz um reflexo positivo da glória de Deus. Da glória de Deus, de um Deus vivo, de um Deus transformador, de um Deus cuja sua palavra diz, e conheceres a verdade vos libertará. E a gente vê uma igreja escrava, uma igreja com um jugo, carregando um peso, uma igreja que não se liberta. E qual a consequência disso? Pessoas que olham para você, que vive ainda sobre esse jugo, e elas não conseguem enxergar um Cristo, não conseguem enxergar um Deus, não conseguem ver uma luz, por conta de decisões erradas. Decisões que estão por conta do nosso coração. Um coração que estabelece a vontade. E tudo isso porque nós não governamos o nosso corpo. Nós não trazemos um governo alinhado com o governo de Cristo, perguntando para Ele qual a vontade dEle. Meu Deus, e olha só,
2 Samuel 24, 10. E de repente o garotão aqui, Davi, ele diz assim: sentiu Davi bater o coração, depois de haver essenciado o povo. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Queridos, deixa eu falar uma coisa muito rápida aqui, sobre o caminho do arrependimento. E esse é um exercício muito difícil, mas não impossível. O caminho do arrependimento, ele passa primeiro pela confissão. Como é difícil, né? Às vezes a gente chegar para alguém e falar assim: olha, eu queria falar algo para você. Eu pequei contra você, eu fiz tal coisa, eu queria te pedir perdão. Não é difícil? Por que é tão difícil? Por conta do orgulho, por conta da dureza do nosso coração. E por conta disso, muitos não são curados, muitos não vivem a plenitude de Deus, muitos não vivem a prosperidade de Deus. Esse é o primeiro passo, é a confissão. É o que Davi fazia muito bem. E se você, não sei se você já teve essa curiosidade, ou já perguntou para Deus, ou estudou, buscou na Escritura, por que esse cara era um coração segundo o Senhor? E aí você fala assim: o cara cometeu adultério, meu Deus, o cara foi um péssimo pai de família. Aliás, a família dele foi um caos, foi um ótimo guerreiro, mas na área familiar deixou a desejar. O cara mandou um homem para a guerra com a intenção de matá-lo, cometeu decisões erradas, mas a Bíblia fala que era um homem com coração segundo o coração de Deus. O pastor César já compartilhou isso algumas vezes, né? Sobre Davi. Se você vai lá em Israel, muitos falam que Davi foi um excelente rei, não houve rei melhor, mas um cara que teve falhas. Mas Davi era um cara que trilhava esse caminho do arrependimento. Não sei se você entrou aqui com o peso da culpa, do pecado, de ter tomado uma decisão errada na sua vida, de estar carregando isso como um remorso, como um peso, como um fardo. Se você tem vivido isso, querido, quero dizer para você, olhe para a palavra de Deus. E essa palavra que está aqui na minha frente, que tem na sua casa, que tem aqui cada um, diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Diz que Deus está disposto a ouvir um coração sincero. Por isso, quando nós lemos o Salmo 51, nós entendemos essa graça, essa misericórdia de Deus sendo manifesta através da vida de Davi. Contra ti, somente contra ti pequei. Como ontem fomos ministrados sobre Isaías 6. Ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Essa sinceridade nos falta. Essa sinceridade de coração nos falta. Nos falta com o próximo, nos falta com Deus. Se você tem trilhado o caminho do engano, da soberba, do orgulho, essa é a noite. Você não precisa vir aqui na frente e testemunhar isso para todo mundo. Você precisa apenas testemunhar isso diante de Deus, abrindo o teu coração. O Senhor, somente contra ti pequei. Sabia da tua palavra, da tua vontade. Fui várias vezes na tua igreja, lá na tua casa. Quantas vezes o Senhor usou o culto, seja de jovens, de mulheres, de homens, de família, ministérios, grupos do WhatsApp. Quantas vezes o Senhor falou a mesma coisa e eu com o coração enganado, enganoso, soberbo, orgulhoso, deixei de atentar àquilo que o Senhor tem falado. Qual a dificuldade de fazer isso diante de Deus?
É o momento de você trilhar o caminho do arrependimento. Segundo passo, você chegou ali diante de Deus, confessou, agora eu me arrependi. Não é por emoção, não é por remorso, mas algo verdadeiro. Eu não devia ter feito isso. Ah, Deus, o que eu fui fazer? Bendita a hora que eu fui lá e resolvi fazer esse censo. E eu acho que eu queria me engrandecer. Eu acho que eu queria mostrar que a nação na qual eu liderava era uma nação muito poderosa. E números são perigosos, queridos. Números são perigosos. Olha a minha conquista, olha o meu resultado, olha quanto que eu faturei, olha quantos membros tem a minha igreja, olha como era antes, olha como é hoje. Bom, fazer um acompanhamento do resultado é bom, mas precisamos tomar um cuidado, porque os números podem trazer o teu coração num momento que, num local e num momento que não é da vontade de Deus. Eu estava vindo para cá, eu estava lembrando daquela passagem, quando Davi derrubou Golias, e aí eles estavam voltando, e aquelas mulheres que deveriam louvar o Senhor, que deveriam dançar e cantar canções para o Senhor, ministrei isso outro dia, o que elas falavam? Saul matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares. Olha os números. Sobretudo que guarda o teu coração, para que ele não se engrandeça. Ah, que legal, foi bênção tal coisa. Cuidado com o elogio, cuidado com a sutileza dessas coisas, porque de repente pode vir uma voz que não é a voz do Espírito Santo, uma voz que talvez você não tenha identificado, uma voz muito suave, sutil, gentil, com as palavras bonitas, e fala assim: tudo isso é você que conquistou, tudo isso é a força da tua dedicação, porque você é isso, porque você é aquilo. E aí você começa, é verdade, e aquilo enche o teu coração. Toma cuidado. E terceiro elemento nesse caminho do arrependimento é abandonar. Por isso que eu creio que Davi, ele nos ensinava isso. Cometeu adultério, se arrependeu, Deus perdoou, a misericórdia veio sobre a vida dele e seguiu o seu caminho. Tomou decisões erradas, chegou diante de Deus, com um coração sincero, porque nós não podemos esconder nada diante de Deus. Nós podemos esconder dos nossos irmãos, podemos esconder dos nossos familiares. Você pode fazer o que você quiser no seu oculto, no seu secreto. Você pode fazer as coisas longe do mundo, no seu quarto, no seu celular, no seu carro, no seu cantinho, onde você estiver. Você pode fazer o que você quiser, mas não esquece que tem alguém que te sonda todo momento. Tem alguém que sabe os teus pensamentos. Alguém que antes da palavra sair da sua boca, ele já sondou o teu coração. Então do que adianta querer esconder de Deus aquilo que Deus já sabe? O que adianta querer fugir das nossas falhas, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades? Porque todos nós, homens, somos líderes, nós temos um compromisso, uma responsabilidade com o ministério, com nossa casa, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Quantas mulheres têm assumido uma posição que é do varão? E se eu fosse você, mulher, que estiver assistindo agora, se coloque na sua posição. Na sua posição. Não queira ser a líder da sua casa, não queira ser algo que Deus não falou para você ser. Porque se o varão da sua casa, o homem, o líder do seu lar, está com dificuldade,
O seu papel é ser uma adjuntora, uma auxiliadora, uma mulher de Deus, uma sábia que edifica a casa, não uma tola que destrói, não uma tola que assume a posição que é do homem. Eu entendo que a auxiliadora é aquela que traz o auxílio, aquela que ajuda. E assumir posição de outro não ajuda em nada. Pelo contrário, nós saímos de um princípio. A Bíblia é um livro de princípios. Deus estabelece os fundamentos através de princípios. E um princípio é que o homem é separado por Deus como líder, como varão, como guerreiro que está à frente, junto com a sua esposa. Mas essa posição são nossa, é de vocês, varões. Amém? Vocês estão aí? Concordam? Amém? Aleluia. Bom, seguindo aí. Então, Deus, Ele ouve a oração, mas Deus traz ali uma sentença, há uma consequência, há um castigo. E 70 mil homens pagam o preço. Eu vou passar, depois você pode ler o versículo todo. Deus fala assim, então você vai escolher 3 coisas. Isso, isso e isso. Você não tem opção. Vai ter consequência. As nossas decisões têm consequência. Leve isso para você. Pega essa dica aí. As nossas decisões têm consequências. Sejam boas ou sejam ruins. E o que me chama a atenção, lá no versículo 18, vamos ler de novo lá. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e ele disse: sobe, levanta ao Senhor um altar de eira de Araúna. Olha que interessante. Marca a página aí, queridos. Vai lá, volta um pouquinho lá em Samuel 5. Vocês precisam entender algo de Deus aqui. 2 Samuel 5. Volta lá um pouquinho. Nós lemos aqui Samuel 24, 18. 2 Samuel 5, 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-nos às minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Amém? Por que eu trouxe essa passagem? Porque Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. Davi, ele tinha uma relação direta com Deus. Davi, ele não precisava, nesse contexto, de um intermediário, de um profeta. Ele não precisava de alguém, de chegar e falar assim: você pode orar por mim, para eu saber o que eu tenho que fazer? Não, Davi chegava direto com Deus, falava: Senhor, eu estou no meio de uma aflição, Senhor, eu estou no meio de uma guerra, e eu não sei o que eu faço, eu avanço, eu recuo, eu paro, o que eu faço, Deus? Quantas vezes nós consultamos Deus? E Deus falava com ele. Só que o que acontece? Que Davi, vivendo essa unção, essa presença, essa direção de Deus, ele foi conquistando, ele foi conquistando, ele foi conquistando, e chegou num momento que ele não consultou mais a Deus, como nós já fomos ministrados. Será que nós não chegamos num ponto em que nós entendemos que as nossas vidas estão direto nas nossas mãos e não nas mãos de Deus? Quando nós nos convertemos, quando nós estamos nesse gatinhar, crescendo na obra, em espírito, na presença do Senhor, tudo nós perguntamos, tudo nós buscamos, mas chega um tempo em que nós começamos a tomar decisões, e aí Deus tem que levantar. Eu fiquei muito incomodado quando eu li esse versículo e senti isso. Por que Deus não falou diretamente com ele? Mas Deus levantou ali um profeta para trazer uma direção. Isso significa que foi rompido ali uma intimidade, houve uma desobediência, mas Deus não deixou de atentar à oração de Davi. E ali Deus dá uma ordem para ele.
Deus dá uma direção para ele. E Deus fala assim, através do profeta: você vai subir no lugar, a eira de Araúna, e lá você vai fazer uma oferta. Lá você vai fazer uma entrega. Lá eu tenho algo para você. E lá onde Davi viu o anjo que estava trazendo aquela peste, o anjo que estava trazendo aquela destruição ao povo. E é interessante, eu não sei se você, quando estuda a palavra de Deus, tem curiosidades e gosta de aprofundar no estudo, mas é muito interessante porque eira significa um terreno plano, um lugar preparado para a separação de sementes. Então se costumava a colocar sementes nesse lugar, e um lugar alto onde ventava muito, isso ajudava a separação da palha, das impurezas. Então era um local de separação. E olha que interessante, esse local que Deus trouxe uma direção para Davi fazer a oferta, um local em que a semente era separada daquilo que não prestava. Começa a entender o que Deus quer falar conosco essa noite, que nós precisamos nesse lugar de adoração, nessa eira, colocar algo para Deus separar aquilo que não tem serventia, porque quando você pega cereais, quando você coloca nesse lugar, você separa aquilo que não serve para nada, para que a semente ela fique separada para um propósito. Sabe para que serve a semente? A semente serve para ser plantada, a semente serve para brotar, para germinar, para trazer ali frutos, para trazer bênção. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, é isso que Deus quer usar nas nossas vidas. E é interessante ainda, queridos, que nesse mesmo lugar, foi o lugar onde Deus falou lá em Gênesis 2:22 para Abraão: Abraão, pegue seu filho, a quem tu amas, leve a um lugar para fazer um sacrifício. Está lembrado disso? Está lembrado dessa passagem? Quando Deus fala para ele levar quem? Isaac, o filho da promessa, aquele que ele tanto esperou, aquele que tinha grande importância. E aí nós lemos aqui, quando Davi fala assim: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. O que Deus pediu ali para Abraão, para levar ao monte, no Monte Moriá, o que ele pediu ali, o melhor que Abraão tinha para sacrifício era o quê? Era Isaac. Essa é a oferta, esse era o sacrifício. O sacrifício não era Abraão, mas aquilo que ele tinha de melhor. E foi no mesmo lugar. E sabe o que aconteceu também nesse mesmo lugar? A descendência de Davi, Salomão, nesse mesmo lugar edificou um templo. Você já ouviu falar de templo de Salomão? Começou Crônicas 3, segundo Crônicas 3. Salomão começou a construção da casa do Senhor em Jerusalém, sobre o monte de Moriá. 3 coisas se juntam. Aí eu pergunto para você: você acredita em coincidência nessa vida ou uma Jesuscidência? Você acredita em coincidências ou entende que Deus tem o agir nos detalhes, tem um propósito em todas as coisas? E por que na eira? Porque a eira é lugar de separação. O que Deus está falando conosco, comigo e com você essa noite, é que nós precisamos ofertar algo na eira, nós precisamos ofertar algo no local em que haverá separação. A eira que separa os cereais, os grãos, assim como o lagar trabalha com a uva, assim também como, eu esqueci o nome agora, que trabalha o azeite, que traz
eu esqueci agora lá onde leva lá o azeite. Mas porque é tudo trabalhar. É tudo trabalhar de Deus. O que foi o Getsêmani? O Getsêmani foi o lugar onde tinha ali Cristo, onde Cristo estava para ser trabalhado diante de Deus. Um lugar de sacrifício, um lugar de renúncia. Porque ele disse que eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. Amém? Então a prensa é o lugar da azeitona. Então o que Deus quer de nós? Que nós trazemos essa oferta diante desse lugar. Moriá significa o lugar separado de Deus, o lugar estabelecido de Deus. Olha só, Deus não quer as coisas de qualquer jeito, queridos. Deus não quer que a gente faça, às vezes, uma oferta, fala, meu Deus, né? Hoje eu tenho que dar uma oferta, porque agora a oferta ficou no final. Peraí, eu acho que deve ter acho que está sobrando. Acho que essa moedinha aqui não vai me fazer falta. Então eu vou lá e dou para o Senhor. E não se trata do dinheiro, não se trata de ser moeda, de ser R$1, de 100 mil. Não se trata disso, porque Deus não precisa disso. Porque Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Se trata da intenção, queridos. Se trata da intenção. De quando Deus estabelece um lugar para ofertar. E como Davi nos ensina, e ele tem esse entendimento, e nos ensina através dessa palavra, eu não oferecerei ao Senhor nada que me custe, de graça. Mas eu entendo que eu preciso ter um sacrifício. E qual o sacrifício que Deus quer de nós essa noite? Será que Deus está falando de dinheiro? Será que Deus está falando de oferta financeira? Será que Deus está falando da gente pegar o objeto mais caro da nossa casa, vir entregar na igreja? Será que se trata de algo material? Não. E é exatamente isso que Deus colocou no meu coração. É sobre isso, queridos. É sobre isso. Deus espera de nós como uma oferta. E isso que tem maior preciosidade diante de Deus é maior que um ouro, maior que a prata, maior que qualquer coisa nessa terra. Esse coração, ele representa a nossa vontade, as nossas emoções. Eu imagino o coração de um homem chamado Abraão, quando Deus pediu para ele aquilo que ele mais amava, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele amava demais Isaac, e ele não pensou duas vezes em oferecer. Então houve um preço, houve um custo, houve um preço. Assim como Deus, quando olhou para mim e para você, Ele olhou para aquela cruz e falou assim, é nessa cruz que eu vou colocar o meu filho. Eu, Senhor, estou oferecendo o melhor de mim para vocês. Agora nós precisamos deixar o orgulho e colocar nesse lugar que Deus estabeleceu. Esse lugar pode ser um perdão. Esse lugar pode ser você chegar na vida de alguém e falar assim, olha, eu queria me consertar com você. Essa é a eira que você precisa buscar essa noite. Esse lugar talvez seja o altar, no momento da oferta, de desprender de toda a avareza, de desprender das coisas dessa terra. Porque se a trombeta tocar, nós vamos embora, queridos. E isso, dinheiro, riqueza, vai tudo ficar. E eu não sei exatamente o que está nesse teu coração, mas eu sei que é isso que Ele pediu para eu fazer. E aquilo que Ele está nos pedindo essa noite, para a gente entregar diante dEle, de renunciar a alguma coisa, de ser verdadeiro com Ele, de colocar lágrimas nesse rosto,
de colocar a boca no chão, de dobrar o joelho, de comer o pó. Isso é humilhar, de sentir vergonha das coisas que nós fazemos diante da presença dEle, de se preocupar como Davi se preocupou, da bobeira que ele fez, e quantas pessoas morreram por orgulho, por falta de procurar a Deus, por achar que estava conquistando tantas coisas, a ponto de tomar uma decisão tão simples, mas que desafiou a ira de Deus. Eu estou cansado às vezes de ouvir pessoas com medo do diabo, é o demônio, o diabo tomou minha vida, o diabo fez isso, aquilo. Fica colocando o diabo igual a Deus. Não tem como, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E não teme a Deus, tem medo do capeta, tem medo de demônio, tudo culpa o demônio, mas quando tem que obedecer a Deus não tem temor. Não pensa duas vezes antes de fazer algo, porque falta temor. Meu Deus, você lê isso aqui, Deus escolhe aí Davi 3, escolhe dos 3, e 70.000 morreram, por uma decisão idiota, de contar, fazer o censo. E quantas pessoas estão morrendo lá fora, porque a igreja toma decisões idiotas, egoístas, porque não se sujeitam à palavra, não se sujeitam à vontade, porque os seus corações são orgulhosos, e não têm a capacidade de procurar a Deus, de abrir a boca, ao menos para confessar, e ainda diz, eu sei o que eu estou fazendo, e ainda diz, quem está errado são eles. Meu Deus, que ignorância. Gospel, né? Que é lindo falar gospel. Pode vir o louvor. Então há uma eira preparada aqui essa noite, há uma eira preparada na sua casa. Então nós vamos fazer essa entrega. E você sabe por quê? Eu entendi porque Deus pediu para eu colocar. Ontem eu preparei um presente, algo pessoal aí para um conhecido, que vai ser papai, não é da igreja. E aí eu falei para minha mãe, separa aí uma Bíblia, né, um presentinho, pedi para a Suzy lá embrulhar, e preparei um presente. Nós não damos presente de qualquer jeito. Ó, um presente para você, pega aí, um saquinho de supermercado. Você faz isso, não? Você não faz isso, né? Se para um conhecido você ao menos faz um embrulho, como é que você vai entregar esse presente para Deus? Como é que você vai entregar essa oferta para Deus? Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Eu queria pedir algo. Só Deus está vendo você, e Deus está sondando o teu coração. Não liga para quem está do teu lado aí. Faz de conta que você está sozinho aqui, eu sei o Espírito Santo. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. E se alguém julgar alguém, será julgado depois. Mas se você tem nesse coraçãozinho aí que bate no teu peito, chamado vontade, tem agido dessa forma como Davi, se rende ao Senhor essa noite, querido. E sabe como é que Davi, ele fez algumas conquistas antes de ele assumir como rei? Ele conquistava assim, ó. Por baixo. No Salmo, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu minha voz. Senhor, socorra. Quando nós nos prostramos, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós abaixamos nossa cabeça,
nós estamos trazendo a realidade de quem nós somos, a nossa dependência de Deus. Quando nós nos abaixamos, existe uma diferença. Eu sei que Deus pode ouvir a tua oração, você em pé. Deus pode ouvir a oração sua debaixo do chuveiro. Deus pode ouvir a sua oração dirigindo um carro, onde você quiser ficar. Você pode subir no telhado, numa árvore, Deus vai ouvir. Mas quando o teu coração está rendido a se prostrar, querido. Eu creio que o coração do nosso Deus é espírito, mas entende o que eu estou falando? O coração de Deus bate mais forte. O coração de Deus não resiste quando o orgulho é colocado no chão, quando o orgulho é colocado aqui, quando o rosto vai ao pó, fala: Senhor, que vergonha, Jesus, que vergonha eu ter agido dessa forma, que vergonha, Senhor Deus. Eu que sou um servo do Senhor, eu que sou um líder, conhecedor da Tua palavra, eu que sei a Tua verdade, Deus, somente contra Ti eu pequei, o que eu estava na cabeça, Deus, eu fui orgulhoso demais, Deus, eu deixei ser iludido, Pai, pelo meu coração. Eu dei ouvido às pessoas que não eram do Senhor. Eu ouvi vozes, Satanás soprou no meu ouvido e no meu coração eu me engrandeci. Santo Deus, mas eu venho essa noite diante do Senhor. Eu venho me humilhar diante do Senhor. Eu venho aqui, Senhor Deus, ao monte, eu venho aqui a Moriá, um lugar separado pelo Senhor. Eu venho aqui entregar algo que me custe muito, Pai, algo que me custe muito, algo, Senhor Deus, que tem me direcionado a fazer as coisas erradas, é a vontade. Eu não tenho governado sobre o meu corpo. Santo Deus, o meu corpo tem me feito pecar, os meus olhos têm me feito pecar, os meus ouvidos têm me feito pecar, a minha boca, Santo Deus, tem misericórdia. Eu que tenho proferido palavras que não vêm do teu altar, palavras que não vêm, Senhor, de ti, mas palavras que têm vindo do meu coração. Deus, é o que eu tenho murmurado, Santo Deus. Pai, eu quero confessar diante do Senhor, eu quero me humilhar diante da Tua face essa noite. Eu quero entregar aqui algo que me custe, esse orgulho maldito, esse orgulho que tem me impedido de ter as experiências com o Senhor, esse orgulho, ó Pai, essa dureza do meu coração. Começa a falar com o Pai, começa a entregar como o Pai. Você é homem, você chora. Você é homem, você se rende. Você é homem, mas você é servo. Você é homem, mas você é carne. Você é homem, mas você é dependente de Deus. E não há título, não há função, não há riqueza nessa terra que pode contra o Senhor, porque Ele é soberano, Ele é o nosso poderoso Deus, e agindo Ele ninguém impede. Vai ao pó esse momento, irmão, vai ao pó, coloque no altar do Senhor. Você que brigou com alguém, a palavra de Deus diz: você não pode entregar uma oferta no altar se você está brigado com alguém, se você não perdoou alguém. É uma noite de conserto, é uma noite de quebrantar. Você não faça aquilo que eu estou falando, mas aquilo que o Espírito diz no seu coração. Faz aquilo que o Espírito Santo mandar você fazer. Entrega o Isaac se for preciso. Quebranta esse orgulho do teu coração. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, eu entrego, Senhor Deus, Santo, Santo, e tudo a ti
É difícil. Faça isso. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego, e eu entrego tudo a ti. Se alguém aqui sentir na direção do Espírito Santo, porque a direção é dele, algo espiritual sobre a sua vida, há um peso espiritual sobre a sua vida. Se você sente isso, algo que tem impedido de você chegar muito mais próximo da presença de Deus, por conta de algo que você está fazendo, você pode vir até aqui ao altar e entregar ao Senhor. Essa direção é somente espiritual. Se você tem vivido uma dificuldade, algo espiritual, algo que você tem sentido que tem impedido o teu coração de ser quebrantado na presença de Deus, esse é o lugar, esse é o monte que Deus separou para te libertar. Você pode fazer isso. Você pode vir aqui, dobrar o seu joelho e ofertar ao Senhor, colocar diante dele isso, para a glória de Deus. Aleluia. Não saia aqui essa noite sem entregar algo para o Senhor. Não saia daqui. Você que está na sua casa, você que não pôde estar aqui, encontre no seu lar aí, encontre um local onde o Senhor vai te direcionar, de você fazer uma entrega verdadeira, uma entrega que tem um custo, que tem um preço, mas que trará vitória sobre a tua vida, porque assim diz a palavra de Deus: o Senhor se tornou favorável para com a terra. E cessou a praga sobre Israel, para que haja um novo sobre a sua vida, para que haja um novo tempo sobre a sua vida. Tem que haver o renúncio, tem que haver o holocausto, tem que haver oferta, em nome de Jesus.